Escurece. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje que é sábado, né? Sábado de carnaval para muitos. Para nós é só um sábado qualquer, como outro. Que a paz de Jesus esteja aqui conosco durante toda essa manhã e toda a nossa semana. Hoje, a partir da proposta que a gente trouxe semana passada, com a palestra da Marinês, para quem esteve aqui, a gente falou um pouquinho sobre a Bíblia e o Espiritismo. Então agora, uma vez por mês, a gente trazer um dos personagens então do Evangelho, né? E a gente vai começar hoje com o Pedro, que nós chamamos então Renato Bahia. E para começar, eu trouxe uma leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 120, Herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. É de Paulo, vem de Carta aos Romanos, capítulo 8. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desaventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a sublime fé que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial. Não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos a posse imorredora da herança divina. Esqueçamos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, como Pai, os tutores de nós mesmos. Eu escolhi essa passagem, gente, e depois o Renato vai falar um pouquinho da vida de Pedro, porque eu acho que simboliza um pouquinho de Pedro, né? De como ele era e como ele vai se transformando ao longo do tempo, né? Então, vamos lá. Vamos aproveitar esse momento, então, que nós estamos aqui em meio à natureza, estamos rodeados pela essa energia que foi preparada com muito carinho pelos benfeitores espirituais dessa casa, para que
a gente, nesse momento que estamos aqui, possamos focar em nós mesmos, não só nas nossas dificuldades, nas doenças, nos problemas que trazemos conosco, mas focarmos também no lado bom, naquilo que já aprendemos, o fato de estarmos aqui, termos chegado até aqui, as nossas qualidades, nosso sorriso, a nossa compreensão, a nossa paciência. E se ainda não temos essas qualidades, mas desejamos no fundo do nosso coração tê-las, vamos refletir em como podemos, então, colocar essas qualidades em prática, desenvolver elas dentro de nós. Que a espiritualidade amiga receba cada um aqui presente, encarnado e desencarnado, com muito amor, com muito carinho, na certeza de que vocês já estão recebendo todos os remédios, os conselhos e as bênçãos necessários para o seu refazimento e para continuar nas lutas diárias de cada dia que só cada um de nós conhece. Pedimos as bênçãos para o nosso irmão Renato, para que ele nos ajude a compreender, conhecer também a vida de Pedro, desse importante personagem que foi apóstolo de Jesus e dos ensinamentos que ao longo dos anos em que ele teve encarnado, que isso possa nos ajudar também a nos melhorar. E assim, é com muita alegria que damos por iniciados os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E vamos lá, Renato. Minhas irmãs, meus irmãos do Graça, manhã hoje meio diferente, né? Mas nela também tem essa beleza, né? O envolvimento aí, né? Forte, que a gente sente aí, da temperatura, fazendo com que aí nós aí possamos perceber uma das verdades mais importantes que nos fala, o nosso envolvimento com o nosso Pai, com o nosso Criador. A gente vive em Deus, nós nos movemos em Deus, nós existimos em Deus. É com muita alegria que a gente se volta aí mais uma vez para esse personagem, gente, o nosso Pedro. Pedro, se nós olharmos para o nosso Evangelho, nós vamos ver que Pedro é uma das figuras mais citadas no Evangelho. Eu já tenho um tempo que eu me volto para Pedro, eu tenho aqui uma relação de pontos do Evangelho onde Pedro é citado. Não tem como falar sobre isso todos, é muita coisa, mas algumas coisas se sobressaem, né? Uma delas é que Pedro, na verdade, ele nos representa, não é? Altos, baixos, persistência, não é? E Pedro também, conforme André nos falou, Pedro foi aquele personagem também que ele venceu a si mesmo, não é? Ele realmente aí, ele fez o que nós todos queremos, nos enfrentarmos e retirar de nós essas mazelas que nós vamos ajuntando aí em encarnações passadas. Pois bem, gente, eu queria aqui com vocês então, percorrendo esse Evangelho, né? Vamos primeiro falar como é que Pedro surge no Evangelho. Como é que Jesus o convida para participar dos trabalhos? Olha, a gente vê aí com muita clareza no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é o Evangelho feito por uma pessoa que testemunhou o que ele escrevia, não é? Aliás, ele nem escreveu, ele falou, ele estava tão velhinho já, que os discípulos dele é que escreviam o que ele falava. Mas é João, no capítulo 1, que nos conta aí, não é? Aquele momento no qual, uma tarde, que João Batista, né,
João Batista, na verdade, ele é o terceiro personagem, se nós formos fazer uma hierarquia no Evangelho. Jesus, Maria, João Batista e Pedro. Pedro é o quarto. E o nosso João Batista estava com seus discípulos lá na beira do Rio Jordão. E quando eles veem passar assim num plano mais alto a figura de Jesus, e ali João Batista enxerga Jesus passando e diz assim: lá vai o Cordeiro de Deus. E aí o jovem João Evangelista, e o não tão jovem André, eles enxergam aquilo e pedem licença e vão atrás do Cordeiro de Deus. Eles começam a seguir Jesus. E seguindo Jesus para, não é? E faz uma pergunta para ele, né? O que eles queriam, o que eles buscavam, o que buscais? Na verdade foi essa a pergunta. Eles não respondem. É interessante essa parte, né? Eles não respondem. E aí eles perguntam: aonde moras? Aí Jesus fala: segue-me. E Jesus segue. E eles vão onde Jesus morava. E ali eles ficam horas conversando. E nessa conversa deles, eles aí têm esse chamamento, essa percepção de Jesus. Chegam em casa depois, não é? O nosso João Evangelista vai começar com o irmão dele, Tiago Maior. Encontrei o homem, não é? E o nosso André chega na casa dele e encontra Pedro. Fala a mesma coisa. E aí já é o chamamento de Pedro, não é? Ele é chamado, na verdade, ele é chamado aí, o que ele seria? Ele seria o terceiro ou quarto chamado para compor o colégio, né, dos discípulos de Jesus primeiro, não é? Jesus, ele vai amealhando discípulos, e a partir de determinado ponto ele transforma esses discípulos em apóstolos. A gente vê isso no Evangelho, principalmente no Evangelho de Mateus, no capítulo 10º, essa transformação. E o nosso Pedro, conforme eu já disse, ele é muito presente. Então eu escolhi aqui alguns dos pontos que a gente poderia citar aqui sobre Pedro. O primeiro ponto que nós queremos trazer aqui aconteceu, João também, embora exista aí nos outros evangelistas falam sobre a primeira multiplicação dos pães, não é? A primeira multiplicação dos pães, ela é muito bem retratada no Evangelho de João, no capítulo 6º. Jesus faz a multiplicação, foram duas multiplicações. Uma para os judeus, não é? E outra para os não judeus, né? Para os gentios. A segunda foi para os gentios. E após essa multiplicação, as pessoas que receberam aquele pão, lembrando do maná do deserto, aquelas pessoas ficaram eufóricas, queriam fazer Jesus o seu rei, não é? Os apóstolos ficaram numa alegria louca de fazer isso. O que Jesus faz? Eles colocam os seus já apóstolos numa barca, né? E manda que eles vão rumo aí, né? A Cafarnaum, né? Atravessando o lago das Tiberíades. E Jesus volta, tem uma multidão, não é? Ele sobe mais um pouquinho o monte, a noite chega, não é? E Jesus, ele passa despercebidamente entre aquela multidão e vai fazendo o que, gente? Caminhando sobre o lago. Bonito, né? Essa passagem. E à noite, o mar, aquele lago, ele de norte a sul, corria uma corrente de vento forte. As noites lá geralmente tinha ondas, tinha um movimento de água muito grande, ou seja, o barco que estava ali, geralmente o barco ficava jogando. E nessa conjuntura, o barco julgando, né, os apóstolos sem Jesus, Jesus era a força deles, Jesus é a nossa força, não é? Estar perto dele sempre nos ajuda muito. Nós, constantemente, pelo Evangelho principalmente, podemos sentir a presença dele. Mas naquele momento, aqueles homens,
eles sentiam que o mar estava ficando perigoso. E de repente, ao longe, eles vislumbram, enxergam um vulto caminhando sobre as águas. E, obviamente, foi uma coisa completamente anormal, não é? Aí eles se perguntam, é um fantasma? Cada um fala uma coisa. Aí João, evangelista, fala, é Jesus. É interessante a relação de João com Jesus, não é? Quando nós formos estudar João aqui, a gente fica perplexo com essa sintonia fina, né? Existia entre João, evangelista, e Jesus. E aí é o Pedro surge com a sua alma mesmo aí, e corajosa. Pedro é um homem muito corajoso, não é? E ele fala, se for Jesus, que eu possa ir até aí. Olha só, não é? A característica de Pedro aí, essa coragem dele de fazer as coisas. E Jesus fala, vem, e ele foi. E ele foi. Isso é retratado nos sinóticos também, principalmente essa passagem de Pedro, não é? E ele também vai caminhando sobre as águas. E essa passagem é muito forte no Evangelho de Marcos. Por que em Marcos? Porque na verdade o Evangelho de Marcos tem muito do que Pedro, das experiências de Pedro. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, é pequenininho, são 16 capítulos, né? São 562 versículos, ou seja, pouca coisa para a gente ver, mas ali é a presença de Pedro, narrando as coisas dele. E ali, Pedro, ele vai caminhando sobre as águas ali, as águas estão meio revoltas, não é? E aí vamos ver, fazer a cena, né? Jesus caminhando em direção ao barco, Pedro sai do barco e sai andando também. Eu fico pensando os outros apóstolos vendo aquilo, uma cena totalmente, não é? É muito, muito diferenciada. E Pedro vai caminhando, e quando ele está chegando perto de Jesus, algo aconteceu, ele começa a afundar. Essa parte eu acho muito bonita. É a gente, não é? É a gente. A gente sabe, a gente confia em Jesus, mas quando os problemas da vida se agitam, não é? A gente perde um pouquinho essa fé. Aí Pedro começa a afundar e Jesus faz o que faz a todos nós, ele estende o braço e segura e ampara. Eu adoro essa cena, gente, né? Realmente, Jesus, a gente começa a afundar nos nossos problemas, né? E quando a gente recorre a Jesus, ele estando perto da gente, ele segura a nossa mão e nos sustenta e fala, e dá um recado. Jesus nunca perde a ocasião de nos ensinar. Nunca perdeu. Ó homens de pouca fé, não é? Por que duvidastes? Bonito, não é? Essa passagem aí a gente fica muito tempo pensando sobre ela. E aí eles entram Jesus amparando Pedro, entra no barco e o barco segue com uma série de coisas. A gente vê também que o nosso Pedro, quando a gente narra, a gente vai vendo os casos dele, a gente vê que ele tinha muita dificuldade em algumas coisas de entendimento, não é? Era um homem corajoso, mas limitado. E há várias passagens dele aqui. Mas eu queria ir com vocês, para poder a gente estar aproveitando o tempo direitinho, né? Eu queria ir com vocês, gente, no pior dia da vida de Pedro. Vamos lá. Pior dia da vida de Pedro. Quando é que foi esse dia? Quinta-feira Santa, né? A Quinta-feira Santa, ela é muito bem retratada nos 4 evangelhos. A partir da entrada de Jesus no domingo de Ramos, os 4 evangelhos se confluem para os mesmos fatos. Acontece que os sinóticos, eles aproveitam mais as passagens de Jesus lá no templo, e nosso João não. Nosso João, ele fala a passagem, a entrada de Jesus, e depois ele se concentra numa reunião, a última reunião de Jesus com os seus apóstolos, não é? A Santa Ceia. Então, no Evangelho de João, o capítulo 13, 14, 15, 16, 17, é a Santa Ceia. Eu não estou exagerando em falar que nós vamos passar uma parte da eternidade vendo o que está escrito nesses capítulos. É muita coisa, é muito ensinamento ali. Não podia ser diferente, né?
a última reunião de Jesus com seus apóstolos. Então, realmente, ali ele carrega com muita coisa aí, que vai exigir da gente essa determinação para usufruir. E aí pode até adiantar, o entendimento dessas coisas, na profundidade, ele é feito a partir das coisas menores. Quando a gente vai praticando as coisas, a gente vai adquirindo o direito de entender o mais profundo. Conhecimento traz responsabilidade, não é? Então, à medida que você vai vivenciando essas coisas mais simples do Evangelho, a gente vai adquirindo esse direito aí, não é? De poder entrar mais a fundo nas questões. Mas aí, no último dia, né, à noite, Jesus antecipou a comemoração da Páscoa. Ele sabia que no domingo ele já estaria já no corpo, né, no verdadeiro corpo dele, não é? Então a reunião é feita e ele, Jesus e seus apóstolos, provavelmente foi na casa de João Marcos, da mãe de João Marcos, né? Há controvérsias, né? Pode ter sido na casa do José de Arimateia, mas isso não é importante. É importante que houve a reunião, né? Em lá chegando, no cair da tarde, quinta-feira, né? Jesus ele entra na sala, num lugar, Leonardo da Vinci pinta essa Santa Ceia de uma maneira muito ocidentalizada, não é? Na verdade, era um lugar, um cenáculo, um lugar grande, foi colocado mesas nas paredes em forma de U, não é? Nessas mesas foram colocadas vinho, né? Foi colocado comida e almofadas no meio. E ali Jesus chega, as pessoas vão indo lá para o meio, vão se sentando, conversas, não é? Apoiou no braço, pegando a comida, tinha tudo uma regra para fazer, e terminou a bebida, a comida, Jesus levanta, ele pega uma bacia d'água, não é? Pega um pano e sai lavando os pés dos apóstolos. Essa cena é muito importante a gente entender o que é que Jesus quis dizer para isso. Mas o nosso herói da tarde, da manhã, né? Quando Jesus chega perto dele, olha só, gente, Pedro com diante de Jesus, lavando os pés das pessoas, né? Pedro, ele recusa a deixar Jesus lavar os pés dele. Isso é característico de Pedro, não é? Ele se recusa. Não, você não vai lavar os meus pés, jamais. Aí Jesus, curto e grosso, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem mais nada comigo, não é? Pedro era preciso desses momentos incisivos de Jesus com ele. E aí o nosso Pedro se revela mais uma vez. Então lava-me todo. Isso é Pedro, né? Somos nós aí, né? Aí Jesus fala, Jesus deve ter sorrido, né? E ele diz, não é preciso fazer tudo isso, não é? Ele continua a lavar os pés de todo mundo. Ele explica por que ele fez isso. Ele fez isso para mostrar a importância de servir. Essa questão de servir, a gente entende, nós a gente tem que buscar esse servir. Na verdade, amar é servir. Não é amar, eu te amo, eu servir. Não, pode até falar, mas é o servir, não é? É você ser útil àquela pessoa. Principalmente quando você coloca nesse servir, nesse amar, amor e sacrifício, não é? Isso torna as coisas sagradas. A coisa feita, não é, servindo com amor e com sacrifício, né? Isso faz com que a coisa realmente ela cresce, ela fica muito forte, né? E aí Jesus explica para eles que ele era o mestre, e era realmente o mestre, e ele estava fazendo aquilo, estava servindo, não é? É a renúncia e a abnegação. Me perdoe, eu coloquei amor, estou me corrigindo aqui, não é? É renúncia e sacrifício que torna as coisas sagradas. E isso feito, não é? Jesus, ele é um fremido. João coloca muito esse fremido de Jesus. É aquele momento, minhas irmãs e meus irmãos, do Gaspa, que a sintonia de Jesus com o Pai, com a manifestação de Deus, se torna muito maior.
Aí Jesus, a partir desse momento, houve-se venir, na verdade vos digo, aquele momento no qual quem está falando é o Cristo. Há diferença entre Jesus e o Cristo, não é? E ali é Cristo que está falando. Aí ele fala que um deles iria traí-lo. É profético, né? Olha para frente. Jesus ele trafega, não é? No contínuo espaço do tempo, não é? Propriedade dos espíritos mais evoluídos, principalmente de Jesus aqui nesse planeta. E aquele frisson. Quem é que vai trair? Um olhou para o outro. Aí Pedro sempre aparece. Pedro, ele vira para João Evangelista, que é uma pessoa mais perto de Jesus. Quem é? Pergunta para ele quem é, não é? E o Leonardo da Vinci, ele até pega essa cena que tem lá no quadro, é aquele momento de João Evangelista, pertinho de Jesus, não é? E ele pergunta quem foi. Aí Jesus se fez advogado. Será aquele que eu vou colocar, eu vou dar o pão molhado no vinho? E aí Jesus passa, né? O católico gosta tanto dessa parte, não é? E ali, vocês podemos imaginar também a preocupação de todo mundo, se Jesus ia molhar o pão para dar para ele. Não é? Jesus vai, não sou eu. E chega perto de quem? De Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, gente, ele é o único dos apóstolos de Jesus que não é galileu. Todos são galileus, menos Judas Iscariotes. Ele era naquele grupo, ele era o tesoureiro, o cara que fazia compras, que recebia o dinheiro, que guardava o dinheiro. E ali Jesus chega perto dele com o pão molhado e diz para ele baixinho, mas todo mundo ouviu, todo mundo estava de antena ligada, né? Vá e faça logo o que tens que fazer. A partir daí, não é? Judas Iscariotes sai e ali a gente fica ali 11 discípulos só. E Jesus continua inspirado, mediunizado, não é? E aí ele fala que estava aproximando muito rapidamente o momento no qual ele iria para a prova dele, não é? E aí, eis Pedro. Novamente o nosso Pedro, ele se mostra, não é? É por isso que é parte da vida dele. A gente não tem dúvida disso. E aí Pedro diz para Jesus: de maneira nenhuma eu vou permitir que o Senhor tenha esses problemas. Amor, não é? Aí Jesus novamente, rapidamente, né? Pedro, todo mundo sabe essa passagem, não é? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Gente, a gente pode aí, né, imaginar o que passou na cabeça de Pedro nesse momento, não é? E aí Pedro, isso não está no Evangelho, isso está em Chico, a Boa Nova, a negação de Pedro, um dos capítulos da Boa Nova. Boa Nova é um livro muito importante, tem muita coisa que a gente diz que é complemento do Evangelho, não é? Aí Pedro fala para Jesus no Boa Nova: mas eu sou tão infame assim, eu sou tão perverso assim, não é? Para Jesus. E Chico de Pedro Leopoldo nos fala a resposta de Jesus ali: o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Que frase bonita, não é? Aí se a gente tem hoje, então é muito bom a gente ter essa frase na cabeça, que a gente vê muitas pessoas aqui nesse momento na história da humanidade de separação, fazendo coisas de perversas, não é? E na verdade são irmãos nossos, em que em vez da gente, que nós sempre dar o que a gente tem de bem dentro da gente, de bom, não é? No envolvimento dessas pessoas que a gente vê que estão fazendo coisa errada, não é? E aí passou esse momento, não é? A reunião continuou, uma série imensa de ensinamento. E depois da meia-noite, Jesus e os 12 saem do cenáculo, atravessam o Cédron, vão em direção ao pernoite deles, que seria lá no Jardim das Oliveiras.
São 513 degraus, tem até hoje lá. Após os primeiros degraus, a gente encontra lá assim um platôzinho, né? E nesse platôzinho, Jesus para e Jesus ele deixa, ele pede para Pedro, João Evangelista e Tiago Maior, que eles os acompanhem, não é? Que ele ia fazer uma oração ali. Ali nesse momento, né, os outros sobem em direção a uma caverna que tem lá no alto, no Monte das Oliveiras, e eles ficam os 4 ali naquele momento. E do Getsemane, né, esse o jardim. E ali Jesus pede que eles fiquem em oração, que ele ia sair um pouquinho. Tinham tomado vinho, não é? Assim que Jesus afasta para fazer oração, o que acontece com os 3? Eles dormem. Isso é muito significativo, isso, não é? Isso para a gente aqui. Tudo tem uma lição muito forte para a gente pensar. Os 3 que mais acompanhavam Jesus estavam naquele último momento com Jesus, não é? Jesus pede uma coisa para eles não conseguem fazer. Dormem. E durante Jesus vem, os admoesta, volta e eles dormem outra vez. 3 vezes acontece isso. Depois, não é? É significativo, muito significativo. 3 vezes o fato em si, né? Para a gente pensar por que dessas coisas. Sobem até lá, né? O alto lá do Monte das Oliveiras. Pouco tempo depois, lá nessa caverna que tem lá até hoje, surge lá o nosso Judas Iscariotes, levando quem? Não tinha nenhum soldado romano. Ali só tinha a guarda, né? A guarda do Sinédrio, empregados, guarda. E eles que prenderam Jesus. Depois que Jesus é levado até Pôncio Pilatos. Isso aqui a gente vê muito mascaramento desse fato, envolvendo o soldado romano nesse momento. Mas isso não, na verdade, pelo Evangelho, a gente vê que isso não aconteceu. E ali, naquele momento lá, quando surge a guarda em torno de Jesus, perguntando, né? O Judas o identifica, não é? Quando eles começam, há 3 negações, 3 coisas: a preocupação de Jesus que os seus apóstolos não sejam presos, mas ali, antes que eles manietem Jesus, amarram as mãos dele. O que o Pedro faz, gente? Até hoje a gente não sabe onde é que Pedro tirou essa espada. Ele tirou uma espada e atinge um dos guardas, né, do Sinédrio, Caifás, Anás, que eram os chefes. Decepa, fere a orelha, e João nos dá até o nome desse cara, Malco. E tem muita coisa atrás disso depois. Malco e Pedro tornar-se-iam a encontrar, não é? No passado. No futuro, quer dizer, naquele momento ali, não é? Jesus, ele recompõe a orelha de Malco e dá uma frase para Pedro e para a gente, muito importante: Pedro, quem com a espada fere, será por ela ferido, não é? Lei de causa e efeito. Vocês imaginam, Pedro? Aí o próprio Pedro confessa no Evangelho de Marcos que ele é coautor, que a partir daí Jesus é Pedro e Jesus é preso e Pedro fica perdido, não é? Ele fica perdido, vagando, e em determinado momento depois ele dá alguma coisa, ele se dirige. Jesus tinha sido levado, foi para a casa de Anás, não é? Anás era a eminência parda. E Anás, na casa de Anás, na casa de Caifás, quem tinha entrada franca lá era João Evangelista. João Evangelista fornecia peixes para a casa de Anás e Caifás. E ali João Evangelista entra e Pedro consegue dar um recado para João Evangelista. João Evangelista vai até os empregados e pedem que eles deixem Pedro entrar também em torno da fogueira, enquanto Jesus estava sendo julgado lá na casa de Anás. Jesus não falou nada. Da casa de Anás foi levado para a casa de Caifás, não é? Onde houve um simulacro de julgamento. Houve várias coisas que aconteceram ali.
terminou o julgamento, Jesus tinha sido condenado, mas era preciso da autorização de Pôncio Pilatos. E aí, alta madrugada, Jesus manietado, machucado, ou ele foi agredido, não é? E ele sai, e ele tinha que passar no local onde estavam aquelas pessoas em torno da fogueira. E ali foi talvez ali os minutos mais difíceis de Pedro, foi nesse momento aí. Jesus vai saindo, Pedro, um pouquinho antes, uma empregada da casa, ela se identifica pela terceira vez, mas você não é um dos companheiros dele? E ali o João, o Pedro nega, ele não é ele, não é? O galo canta, e Jesus passa, cruza os olhos com Pedro. Meu Deus do céu, não é? Imaginamos a cena, que coisa terrível para Pedro, meu Deus, não é, gente? Há um cruzamento de olhos, isso está falado em Marcos, ele mesmo fala isso. E Jesus aí vai para cumprir o destino que ele quis, fazer, e o Pedro fica aí perdido. A gente fica imaginando o que passou de remorso na cabeça de Pedro a partir daí, gente. Que coisa terrível, não é? Até ele só fica sabendo, depois ele some, ele desaparece. E ele só volta a surgir no domingo, né? De manhã cedo, quando as pessoas, quando o grupo de mulheres vai terminar o trabalho, não é? De embalsamar o corpo de Jesus. O corpo foi passado por coisas rapidamente. 3 horas da tarde Jesus morreu, né? Deixou o corpo ficou abandonado, aquele corre tremendo, não é? Nicodemos, José de Arimateia vão até Pôncio Pilatos querendo o corpo tinha que ser arrumado até 6 horas da tarde, não é? A mulher de Pôncio Pilatos, Cláudia Prócula, era uma médium que sabia de Jesus, não é? Cláudia Prócula, ela interfere também, o corpo é liberado, é levado, não é? Para ser embalsamado rapidamente, é colocado aquele santo sudário. Sempre acreditei no santo sudário, não é? 1 metro e pouco por 4 metros e pouco de foi envolvido o corpo de Jesus. Sempre acreditei nesse tecido. E na madrugada de domingo, não é? Ele vai ali eles vão para recuperá-lo. Em lá chegando, não é? Eles encontram a porta aberta. Os soldados romanos que ali estavam mesmo, não é? Totalmente confusos, ia ter punição, não é? E as mulheres encontram aquilo, veem que Jesus não estava lá, e observa-se também que o pano estava dobrado. Isso é um sinal entre os judeus, que a coisa tinha sido feita, estava pronta, não é? É um detalhe interessante. Ali as mulheres, a Maria Madalena vai correndo até onde estavam os apóstolos, não é? Reunidos alguns deles, chega lá, ela fala que o corpo de Jesus tinha sumido, não é? E ela fala, Jesus ressuscitou, e ninguém acreditou nela, só acreditou nela somente, não é? Diz Maria e João Evangelista, e Pedro inclusive, ele fala, não é? Logo ela, não é? Ele fala isso, e depois quando eles voltam para lá, o corpo não estava lá mesmo, aquele frisson, porque os apóstolos seriam responsabilizados pelo sumiço do corpo de Jesus. Eles tinham motivo para ficar ali preocupados. E ali eles voltam, eles trancam tudo. Maria Madalena vem e assiste, vê Jesus pela primeira vez, não é? E ali a gente imagina, fica a sensação daquelas pessoas ali presas ali, tudo fechadas com aquele medo. Jesus na parte, depois de aparecer para Maria Madalena, na parte da tarde, ele surge para aquelas pessoas. Ele surge, se materializa ali, não é? A paz convosco, aquele espanto deles todos. E Jesus repete, a paz
paz convosco. Antes ele mostra as mãos, né? O lado esquerdo dele marcado pela lança de Longinos, e fala a paz convosco. Mesmo assim eles ficam perplexos. E aí tem uma coisa que eu acho muito bonita: Jesus sopra sobre eles, não é? Sobre eles. Aí o nosso Pedro, ele volta a ficar em cena na última parte com Jesus, não é? Mas o nosso tempo aqui está pouco. Eu queria passar, né, para a redenção de Pedro. Quando é que foi a redenção de Pedro? Atos dos Apóstolos. É o 5º livro, não é? Depois do Evangelho de João, Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos, algo em torno de 1011 versículos. Quem fez? Quem fez foi Lucas. Em Atos dos Apóstolos, a gente vê a partir do capítulo 2, não é? O primeiro capítulo é Jesus, a subida de Jesus, não é? A escolha do 12º, e logo no começo do 2º capítulo, Atos dos Apóstolos, tem essa coisa fantástica, que é a chegada de Pentecostes. No 50º dia depois da ressurreição, a cidade de Jerusalém, ainda reminiscendo, né, os acontecimentos com Jesus, era uma festa. Pentecostes para judeus era a lembrança deles, não é, da chegada das tábuas da lei no período que eles tiveram 40 anos no deserto, e era também as premissas das colheitas. A cidade estava cheia. Em determinado momento, Lucas nos fala 9 horas da manhã, não é? Aquele som vai chegando lá em Jerusalém, não é? Todo mundo apavorado, porque às 3 horas da tarde que Jesus foi crucificado, houve uma série de sinais em Jerusalém, não é? Uma escuridão, um terremoto rasgando coisas lá dentro do templo, surgimento de pessoas que eram santas, surgem, não é? E ou seja, aí, principalmente o terremoto. E no dia do Pentecostes, o som, quando foi chegando, quem estava assistindo achou que era, né, outro terremoto. E ali há aquele quadro maravilhoso da chegada do Espírito Santo, não é? A promessa de Jesus, né? E a transformação das pessoas. Estudar o que é Espírito Santo é uma coisa muito importante, não é? Essas energias que a espiritualidade nos manda. Aqui nesse momento agora mesmo, a Andréa falou que os mentores da casa, né, são essas energias que eles agora mesmo estão aqui sobre nós, debruçando essas energias aqui. E a transformação de Pedro é fantástica. Pedro aí, ele, inclusive ele, com essas energias fortalecidas nele, ele sai ali depois, com os outros 11, o 12 já tinha feito, o outro apóstolo já tinha se chamado Matias Bezerra de Menezes, e ali Pedro começa a falar. Meu Deus do céu, aquela coragem que Pedro sempre apresentou, ela ficou muito vigente aí a partir daí. Meu Deus do céu, a coragem do nosso Pedro, falar a inspiração, não é? Enfrentando um homem totalmente inculto, convencendo pessoas, despertando nas pessoas, embora as pessoas, naquele momento ali, fala-se em 3.000 pessoas. Palavras de Pedro desperta naquelas 3.000 pessoas planejamentos que eles fizeram de nascer. Transformando ali aquelas pessoas nos novos cristãos. Foi a disseminação do Evangelho, não é? Pedro foi a parte principal disso. Em seguida ali, Atos dos Apóstolos nos mostra as curas de Pedro, não é? Ele cura um coxo na entrada do templo, não é? 3 horas da tarde, no momento da última oração, Pedro e João evangelistas curam essa pessoa, não é? E depois ali eles são presos e dá vaso a Pedro, não é? A enfrentar o Sinédrio. 2 vezes Pedro enfrenta o Sinédrio, falando, argumentando e ganhando,
não é? Olha só, mas a grande vitória de Pedro, a gente encontra Atos dos Apóstolos no capítulo 12, não é? Lá nos conta o sucessor de Herodes, olha, Herodes Agripa, ele foi aquele cara que mandou matar Tiago Maior, não é? 11 anos depois da crucificação. E Tiago, esse Herodes Agripa, ele manda prender Pedro, e queria que Pedro fosse executado que nem Tiago, na Páscoa. E aí Pedro fica dias preso, nu, amarrado com ferros, não é? Totalmente com uma guarda, toda hora, durante todos esses dias, 2 guardas ao lado dele, não é? E 2 na porta. E nos narrado aí, né, que Pedro, nesses dias que ele ficou preso nessa situação, a calma, a tranquilidade, a paz que ele tinha adquirido, não é? Ele é solto na madrugada, né, não é? Depois ele sai de Jerusalém e vai andando até ir para Roma. Roma, ele continua a pregação dele, é por isso que a igreja o chama do fundador da igreja, não é? E ali, reinado de Nero, anos 60, né? Depois de Jesus, em determinado momento, Pedro lá, ele vai, não é, terminar a missão dele. Preso, e numa madrugada ele é levado na colina do Vaticano, né? E lá na colina do Vaticano, ao momento que a nossa Amélia Rodrigues nos fala, ele reencontra com Malcolm, não é? E ele reencontra com o Malcolm o reconhece, não é? E o Malcolm, ainda embrutecido, ele procura Pedro, que ia morrer. Os soldados romanos acham que os dois, ele também era cristão, ele é preso também. Olha só que coitado do Malco. Malco merece muitas nossas orações, não é? E Pedro ia ser crucificado. E ele vem aí, ele pede, que ele não quis, ele pedia, fez um pedido, que ele queria ser crucificado de cabeça para baixo, não é? E consegue. Aí ele termina a parte dele também, né? Essa missão física dele. Mas aqui nós fomos muito rápido, corremos demais para falar sobre Pedro, gente. Tem muita coisa sobre ele aqui, não é? Em Atos dos Apóstolos tem passagens dele com o centurião Cornélio, uma série de coisas. Ele abre o espaço também para que os gentios sejam evangelizados. O trabalho dele, não é? Realmente fabuloso. Chico Xavier, na década de 50, lá em Pedro Leopoldo, ele viveu um momento de muita alegria. As pessoas lá que moravam lá, Pedro Leopoldo era muito pequenininha naquela época, e Chico disse que ele recebeu a visita, Pedro Ubaldi, não é? E ele falou lá para as pessoas lá que Pedro Ubaldi, ele era a reencarnação de Pedro, a única reencarnação de Pedro que a gente conhece, não é? Poderia ter sido vindo de Chico, não é? Eu morava ali, tinha poucos anos ali, na frente ali, embora eu era muito novo aí, 6, 7 anos de idade, a gente depois volta na cabeça da gente esse momento, a alegria de Chico, o balde lá, não é? Passei 2 minutos, fiz correndo, viu, gente? Tem muita coisa. O importante é despertar a nossa atenção para ele, não é? Essa figura que nos representa de uma maneira tão brilhantemente, e buscarmos no Evangelho. O Evangelho é a coisa mais importante que nós temos. O Evangelho, gente, o estudo dele, tentar vivenciar, dá sentido à nossa vida, não é? Sentido da vida, que muitas vezes a gente não tem, ele está à nossa disposição no Evangelho. À medida que você vai estudando, que você vai vivenciando, ele vai integrando na sua personalidade. Nós não podemos perder esse fato,
não é? É o dar sentido à nossa vida, vivenciando, não falando, mas vivenciando o Evangelho. Muito obrigado pela paciência de vocês. Louvado seja o nosso Pai, louvado seja o nosso Criador. Nessa medida que nós possamos perceber, não é? Que a gente vive em Deus, nós nos movemos em Deus, nós existimos em Deus. Desculpa, pastor. Renato, depois a gente podia fazer uma segunda palestra. Tem muita coisa sobre ele aqui. Vamos fazer. Na época lá depois, então, da crucificação de Jesus, a gente pode trazer. É muito bom a gente voltar para ele em Atos dos Apóstolos. Isso. Muita coisa bonita. Nós vamos trazer, então, mais uma rodada para falar sobre Pedro. Obrigado, Renato. Obrigada, Timothy. Obrigado pela presença de todos vocês. Que nós tenhamos uma ótima semana com feriado aí pela frente. E nos vemos então no próximo sábado. Sim.